Bife, frango frito, bacon, barriga de porco e linguiça são simplesmente deliciosos. Comer carne se tornou tão comum que muitas pessoas acham que uma refeição só é adequada se tiver carne. O que é incrível, já que há apenas algumas décadas a carne era um produto de luxo. Hoje, você pode comprar um cheeseburger por $1. Paradoxalmente, a carne é uma das formas mais ineficientes de alimentar os seres humanos. Se olharmos globalmente, nossa dieta cheia de carne está literalmente devorando o planeta. Mas por que isso? E o que podemos fazer a esse respeito sem precisar renunciar ao churrasco? Humanos criam muitos animais para alimento. Atualmente, cerca de 23 bilhões de frangos, 1,5 bilhão de bovinos e cerca de 1 bilhão de porcos e ovelhas. São muitas bocas para alimentar, então transformamos a terra num gigantesco campo de alimentação. 83% das terras agrícolas são usadas para a criação de gado, por exemplo, como pasto e para cultivar plantas forrageiras como milho e soja. Isso corresponde a 26% da área total da terra. Se incluirmos a água que precisamos para essas plantas, a produção de carne e laticínios representa 27% do consumo global de água potável. Infelizmente, a produção de carne é como um buraco negro para os recursos. Animais são seres vivos e boa parte do que comem serve para mantê-los vivos enquanto eles crescem para o abate. Só uma fração dos nutrientes das plantas forrageiras vai para a carne que comemos. As vacas, por exemplo, convertem apenas cerca de 4% das proteínas e 3% das calorias das plantas que usamos para alimentá-las em bife. Mais de 97% das calorias não chegam até nós. Para criar 1 quilo de bife, uma vaca precisa comer até 25 quilos de grãos e usar até 15 mil litros de água. Produtos de origem animal consomem toneladas de alimentos, mas representam apenas 18% das calorias que os humanos comem. Segundo as projeções, poderíamos nutrir mais de 3,5 bilhões de pessoas se comêssemos aquilo que usamos para alimentar os animais. E o nosso grupo alimentar favorito é ainda mais insustentável. A indústria da carne produz cerca de 15% das emissões de gases de efeito estufa causadas por humanos. O mesmo que todos os navios, aviões, caminhões e carros combinados. E há ainda um outro aspecto sobre a carne. Ela vem de seres vivos reais. Não são porcos, vacas ou galinhas que escrevem os livros de história. Mas, se fossem, os humanos apareceriam como maníacos genocidas que prosperam com o sofrimento alheio. Globalmente, matamos cerca de 200 milhões de animais todos os dias. Cerca de 74 bilhões por ano. Isso significa que a cada 1 ano e meio, matamos mais animais do que o total de pessoas que viveram nos 200 mil anos de história da humanidade. Há quem argumente que estamos fazendo um favor a eles, afinal, eles não existiriam sem nós. Nós podemos comê-los no final, mas também lhes damos comida, abrigo e o dom da existência. Infelizmente, não somos deuses tão bondosos. Grande parte da nossa carne vem de fazendas industriais, enormes sistemas industriais com milhares de animais projetados para terem a maior eficiência, mas com pouca consideração pela qualidade de vida. A maioria dos porcos é criada em galpões imensos e sem janelas e sequer consegue ver o sol. As porcas são mantidas em chiqueiros pequenos demais para se mover, onde dão à luz uma ninhada após a outra até o momento de serem transformadas em bacon. As vacas leiteiras têm que procriar continuamente para garantir o suprimento de leite, mas são separadas dos bezerros horas após o parto. Para engordar o gado de corte para abate, os animais são confinados em currais onde não podem andar para que ganhem peso mais rápido. Para que seja possível mantê-los tão juntos sem que morram de doenças, a maioria dos antibióticos que usamos é para gado, cerca de 80% nos Estados Unidos. O que ajuda a curto prazo, mas também aumenta a resistência aos antibióticos. Mas aquelas que mais sofrem são as galinhas. Elas são confinadas em grande quantidade, tão próximas umas das outras que não podem formar as estruturas sociais naturais, então começam a atacar umas às outras, e por isso seus bicos e garras são cortados. Os galos são considerados inúteis, pois não botam ovos e são inadequados para a produção de carne. Assim, logo após nascerem, geralmente eles são asfixiados e triturados em moedores. Muitas centenas de milhões de pintinhos morrem assim todos os anos. Mesmo que você tivesse um problema pessoal contra as galinhas, a forma como as tratamos vai além dos limites.
Então é melhor comprar carne orgânica, onde os animais são bem tratados, certo? Os regulamentos da agricultura orgânica são projetados para dar aos animais um mínimo de conforto. O problema é que orgânico é um termo bem flexível. De acordo com as regulações da União Europeia, uma galinha orgânica pode partilhar o espaço de 1 metro quadrado com outras 5, um arranjo não muito feliz. Fazendas que realmente dão o seu melhor existem, claro, mas ainda assim, a carne é um negócio. O rótulo de orgânico é uma maneira de cobrar mais caro e vários escândalos revelaram produtores tentando formas de enganar o sistema. E embora a produção de carne orgânica possa ser menos cruel, ela ainda usa mais recursos do que a forma de produção convencional. Portanto, comprar orgânico é preferível, mas não lhe concede perdão moral. A verdade é que se o sofrimento animal fosse um recurso, criaríamos bilhões de toneladas dele por ano. A maneira como tratamos os animais provavelmente será uma das coisas pelas quais as gerações futuras vão nos criticar. E embora tudo isso seja verdade, também é verdade que bife é muito gostoso. Hambúrguer é a melhor comida. Asinhas de frango são deliciosas. A carne satisfaz algo nas profundezas do nosso cérebro. Quase nunca vemos como nossa carne é feita. Nós apenas comemos e amamos. Ela nos traz alegria, nos reúne em refeições em família e churrascos. Comer ou não comer carne não faz de você uma pessoa boa ou má. A vida é complexa, assim como o mundo que criamos. Então, como devemos lidar com o fato de que a carne é extremamente insustentável e, de certo modo, uma forma horrível de tortura? Por enquanto, a opção mais fácil é diminuir o seu consumo. Passar um dia por semana sem comer carne já faz a diferença. Para comer carne produzida com menos sofrimento, tente comprar de produtores confiáveis e com um bom histórico, mesmo que custe mais caro. Para um menor impacto ambiental, opte por frango e porco em vez de cordeiro e boi, pois eles convertem o que comem em carne mais eficientemente. E se você for comprar carne, você deve comê-la. Um norte-americano joga fora diariamente cerca de meio quilo de comida, da qual boa parte é carne. No futuro, a ciência pode nos dar carne limpa. Várias startups têm desenvolvido carne em laboratório e estão trabalhando para produzi-la em escala comercial. Mas soluções como essa ainda estão a alguns anos de distância. Por enquanto, aproveite seu churrasco, mas também o respeite. Se você puder, faça com que isso seja especial novamente.